Boa noite, muito boa noite, minhas amigas e meus amigos. Estamos iniciando mais um Café com Kardec e Amigos no seu 30º episódio, na sua 30ª edição e recebendo hoje aqui o querido amigo do Movimento Espírita, o Iama de Jesus, que vai falar sobre um tema importantíssimo dentro das lides espíritas, que é o tema da punição e castigo vindos de Deus para com os habitantes encarnados do planeta Terra. Como é que o Espiritismo lida com essa ideia do Deus que pune, do Deus que castiga? Será que Deus realmente castiga? São essas questões que nós vamos ver hoje no nosso Café com Kardec e Amigos. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje, 14 de dezembro de 2020, está chegando o finalzinho do ano, estamos sobrevivendo a essa pandemia. Muitos países já começaram a vacinação, é bom registrar isso. A esperança prevalece e sempre prevalecerá. Então, meus amigos, hoje no nosso momento de arte espírita, antes de convidarmos o nosso amigo Uyama, que está aqui nos bastidores, junto com Clara Muniz, nossa amiga também membro do canal Seridó Espírita, que está contribuindo aqui hoje com a operacionalização desta atividade. Obrigado, Clarinha, pelo apoio nos bastidores. Sem um alicerce, a casa não fica de pé. Então, vamos fazer hoje o nosso momento de arte espírita, lembrando que nós estamos hoje aqui numa transmissão do canal Seridó Espírita e dos seus parceiros, que são a TV7, a Rede Amigo Espírita, a Web TV Espiritismo e a Rádio TV Portal da Luz. Parceiros a quem nós agradecemos essa imensa parceria que faz com que nós cheguemos aos mais longínquos rincões do Brasil, levando essa palavra consoladora do Espiritismo à luz do Evangelho de Jesus, levando a palavra de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, meus amigos, a arte espírita que nós trouxemos hoje é de um poeta espírita nascido em 1927 e que psicografou e que escreveu, um belo poema que trata do tema que estamos trazendo nesta noite de dezembro. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. E o poeta diz assim: Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que tem tudo, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana.
Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que poema belo do José Soares. Onde está Deus? E está também no livro intitulado com o mesmo nome, lançado em São Paulo pela editora Tempos Novos, em 1976. José Soares Cardoso foi um grande orador, poeta espírita, nasceu em 1927 e já é desencarnado. Com esse poema, nós damos o pontapé inicial para a nossa atividade da noite. Agradecemos a audiência, já estamos aqui com 30 pessoas ao vivo, desses mais diversos canais, acompanhando essas reflexões sobre o Espiritismo e hoje especificamente sobre o tema Deus Castiga, com o Yama de Jesus, a quem eu convido para vir aqui à nossa tela, dar o seu boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, gente querida. Boa noite aos inscritos em todos esses canais que conjugam em torno da nossa doutrina luz, para que nós partilhemos esse pão espiritual em torno desses breves instantes de reflexão. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito bem, meu amigo. A alegria é nossa. E como você está aqui e não é a primeira vez, né, já sabe o formato do nosso café, nós vamos abrir aqui alguns minutos para você fazer suas considerações sobre o tema e após vamos abrir, então, o debate para que as pessoas possam trazer seus questionamentos, suas perguntas, seus comentários para enriquecer essa noite, nossa noite. Então, fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Muito obrigado, Wesley. Pessoal, essa é uma temática que muito nos instiga, porque é uma temática que a gente precisa desvelar muitas questões que se constituíram paradigmas e que nos embaçam a visão acerca de se existe ou não um castigo imputado por Deus. Impérios foram construídos em cima de uma perspectiva de que Deus castiga. Impérios, livrarias, hermenêuticas, linhas de interpretação, fundamentos religiosos, religiões, dinâmicas de relação entre fiel e Deus, o desvirtuamento da fé. Fé não é crença necessariamente, não deveria ser crença necessariamente. Fé deriva de uma perspectiva de fidelidade, isso é uma outra discussão, mas quando houve um desvirtuamento da fé para a crença e houve um proselitismo acerca dessa relação homem-Deus, a partir desses impérios que constituíram religiões e modos de relação para com Deus, veio esse Deus castigador. Então, as religiões, na grande maioria delas, abandonaram a expectativa de aprendizado sobre Deus no livro de Josué, logo depois do Pentateuco, sem sequer aproveitar o Pentateuco devidamente, o Pentateuco mosaico. Eu não falo dos 5 livros de Kardec ainda, mas do Pentateuco mosaico. Então, a compreensão de Deus, muito comumente, na contemporaneidade, para uma absoluta maior parte das religiões, ficou no livro de Josué. Não chegou sequer nos profetas, não chegou sequer na compreensão de justiça divina envidada por Isaías. Então, fizeram de Deus a imagem e semelhança dos homens. E isso foi um brutal equívoco,
porque fizeram de Deus um ser ciumento, um Deus barganhador, um Deus punitivo, um Deus irascível, um Deus vigiador, condenador, prestador de contas. E esses impérios que teceram Deus, a imagem e semelhança das consciências rudes que os homens ainda constituem, atrapalham a compreensão de Deus, dificultam relações mais produtiva, mais profunda, de maior comunhão com o que de fato seja Deus. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de modo muito categórico para os benfeitores espirituais se os homens podem entender Deus. E os benfeitores espirituais respondem categoricamente, e é uma das menores questões, uma das menores respostas do Livro dos Espíritos. Entre as 1019 questões, os espíritos respondem: não, falta-lhes um sentido. E os espíritos desdobram essa questão depois em outras indagações de Kardec para os benfeitores espirituais, que na condição humana nós não podemos compreender Deus na sua totalidade, porque nós não aprendemos a amar. Só quando nós aprendermos a amar é que nós vamos compreendendo um pouco mais e melhor em que direção Deus ama. Não necessariamente como Deus ama, porque nós precisamos de padrões evolutivos, de expiação completada, de regeneração constituída, de configuração de relações em mundo ditosos e mundo felizes, em passagens para mundos celestes, para que a gente vá compreendendo essa profundidade do que é o amor de Deus. Mas, por enquanto, pelos atributos de Deus, instituídos na questão 13 do Livro dos Espíritos, nós podemos compreender em que direção pode ser concebido esse amor de Deus. Quando os Espíritos dizem que Deus é soberanamente justo, bom, amor e perfeição, que é um desdobramento do que já está em João, do que já está no capítulo 13 de Coríntios, mas enfim. Então, inicialmente, há várias necessidades que nós temos conosco para que nós compreendamos que Deus não castiga. Então, o que é que a gente passa quando parece que tudo dá errado, que absolutamente nada dá certo, quando a gente tem a fiel compreensão profunda, íntima, que nos fala que estamos a pagar por alguma coisa, a expiar alguma coisa, a reparar os nossos cursos de caminhares, há muitas dores, suores, labores e lágrimas. Quando a gente percebe isso, ninguém está passando por uma punição de Deus. Então, a primeira questão é a gente não partilhar, desvincularmos-nos dessa antropomorfização de Deus. Fizeram de Deus a imagem e semelhança dos homens. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Dizer que a natureza humana é má, que botaram Jesus e Barrabás e a população escolheu Barrabás uma semana depois de terem ovacionado Jesus entrando em Jerusalém, tendo estendido a Jesus mantos, ramos, aplausos, abertura de caminho entre a multidão, e uma semana depois o povo gritando Barrabás. Então isso é um sinal da péssima natureza. Não é verdade. Nós somos constituídos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres de transcendência, de profunda transcendência. Nós nos regeneramos, nos reajustamos, nos realinhamos, caminhamos na direção do nosso melhor, inexoravelmente, porque é essa evolução progressiva das nossas consciências que nos constituem mais e melhor só é possível por sermos seres de transcendência. E somos seres de transcendência porque somos constituídos à imagem e semelhança de Deus, evoluindo na direção da perfeição, melhorando um dia após o outro. Então, nesse caminhar de evolução, rumo às nossas condições de regeneração, temos o compromisso de
retirar um Deus que nos foi imputado, que nos foi incutido, inculcado, que é em si a nossa própria imagem e semelhança. Reverter essa perspectiva de Deus é um primeiro passo para que entendamos se Deus não castiga, o que é que acontece conosco. Um outro ponto é entendermos melhor de justiça divina. Se Deus é soberanamente bom, justo e perfeito, não há justiça sem amor, e não há justiça sem amor e caridade. Não há amor sem justiça, e não há amor sem caridade. E não há caridade sem justiça e amor. Não são três leis, uma lei de amor, uma lei de justiça, uma lei de caridade. É uma única lei, como nos diz a terceira parte do Livro dos Espíritos, acerca das leis morais, que nos apresenta como a antepenúltima lei moral, a lei de amor, justiça e caridade, como uma única lei cuja base não pode separar essas três categorias em nenhuma delas entre si. Porque todo amor que não é justo é permissivo, é violador, é descumpridor dos nossos próprios limites. Todo amor que é justo, mas não é caridoso, não é paciente, não é esperançoso, não é maduro, não é atento, não é a melhor forma de amar. Então, não fazer de Deus a nossa própria imagem e semelhança, não achar que Deus é uma extensão dos nossos quereres e vontades. Olha, para mim não deve nada, mas vai pagar para Deus. Deus é que vai cobrar. Deus não é o nosso moleque de recado, Deus não está do outro lado do balcão, barganhando conosco. Deus é puro amor. E o que é que necessariamente significa isso ante a nossa infantilidade espiritual? A outra questão é compreender a justiça divina nesse tripé da justiça, amor e caridade. O que é que o amor depende desses outros dois elementos. E os outros dois elementos dependem de outros dois entre si. Uma outra questão é a capacidade de amar. Nós não entenderemos nada sobre Deus enquanto nós não melhorarmos a nossa capacidade de amar. Nós não entenderemos sobre o mundo, não entenderemos sobre vida no plano espiritual, não entenderemos sobre nós mesmos, não entenderemos sobre felicidade enquanto nós não refinarmos, consolidarmos a nossa capacidade de amar. Entender Deus depende diretamente da nossa capacidade de amar, da profundidade, da extensão da nossa capacidade de amar. Não somente dela, mas da vivência nela. Então, quanto menos a gente ama, menos a gente entende de Deus. Quanto menos a gente pratica o amor, menos a gente entende de Deus. Mas, Senhor, quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que tivemos famintos e te demos de comer? Quando foi que tivemos estrangeiros e te acolhemos? Todas as vezes que vós tiverdes feito uma dessas coisas por um destes pequeninos, foi a mim que fizeste. Não pode o homem dizer que ama a Deus e não operar amorosamente junto à sua obra. Então, quanto menos a gente ama, e ama o outro enquanto autêntico outro, para além dos nossos círculos individuados, para além da órbita do nosso umbigo, quanto menos a gente ama para além da órbita do nosso umbigo, mais dificuldade nós teremos acerca de compreender o amor de Deus. E quanto mais dificuldade de compreender o amor de Deus, menos a gente consegue viver esse amor de Deus, aproveitar esse amor de Deus, vibrar na direção da inteireza de quem vive sob esse amor de Deus. Então, quando a gente acha que existe o inferno, existe um Deus irascível, que está com um caderninho na mão, anotando as nossas culpas e pecados, pontuando degenerativamente numa cadernetinha, é porque pouco a gente aprendeu a amar e, portanto, nada sabemos acerca do amor de Deus. Vejam que nós não estamos dizendo, nós espíritas não estamos dizendo que ninguém paga, expia pelos equívocos, pelos erros, pelas transgressões em relação ao alvo. Nós não estamos dizendo isso. Nós só estamos dizendo que essas transgressões não vêm do amor de Deus, da capacidade e da dinâmica
impositiva, imperativa de Deus em punir e condenar. Então, é desses três elementos que eu gostaria de ir circunscrevendo o que nós vamos elaborar na noite de hoje. Tirar Deus dessa perspectiva da nossa imagem e semelhança, entender um pouco mais de justiça divina, que somos convidados a pesquisar, a compreender, partilhar, discutir, acompanhar essas discussões sobre justiça divina. Tem um livro lindo do Emmanuel chamado Justiça Divina, que é um aporte de informação profundo acerca do que seja justiça divina. Essa capacidade de amar para que melhor compreendamos o amor de Deus. Mas veja, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, ela nos define castigo. Quem responde uma parte dessa questão 1009 é Paulo Apóstolo. E ele fala que o castigo é a consequência natural que deriva de um falso movimento, da transgressão da lei. E Paulo não associa o castigo a um ato impositivo vindo da parte de Deus, na questão 1009, em absoluto. E lá Paulo fala que o castigo só tem fim de reabilitação, de redenção, de reeducação, em função de que nós abracemos mais rapidamente a razão pela qual nós estamos a expiar algo que nós precisamos no processo de redignificação da nossa consciência. Então, o castigo acaba sendo um impositivo de redignificação da consciência para que nós aperfeiçoemos o nosso discernimento. E com ele a gente caminhe mais celeremente. E eu queria abrir um parêntese aqui, que é uma questão profunda, que inclusive no Espiritismo é pouco compreendida, porque, veja, há irmãos espíritas, num processo inicial de vivência, de estudos no Espiritismo, que diz assim: mas vejam, eu consigo provar na codificação espírita, não pelas obras subsidiárias, não pelas obras secundárias, mas na codificação espírita de que Deus castiga. Eu vou mostrar isso. E tem. Mas vamos tentar aqui circunscrever o porquê tem. E eu vou apontar algumas delas que lá estão, bem como outras questões que também lá estão, que apresentam o fato de Deus não castigar. No item 54 do capítulo 1º da Gênese, o último livro da codificação espírita, esse capítulo 1º fala do caráter da revelação espírita. Pois bem, e aí lá, nesse item 54 do capítulo 1º, Kardec diz assim: decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o seu contingente de conhecimento. Então, Kardec, não vou repetir tanto, porque isso vai ficar gravado, e se vocês tiverem perdido, que foi o item 54 do capítulo 1º, do caráter da revelação espírita, é só voltar uns 10 segundinhos, 15, ver qual foi a referência e depois ir lá constatar. Kardec diz que há uma multidão de espíritos que foram chegando e, a partir das suas óticas, perspectivas de compreensão e vivência, a partir desse plano espiritual em que se encontravam, na condição de benevolentes, de sabedoria, sábios, prudentes, superiores, foram falando a partir das suas compreensões, ainda em formação, mas muito mais adiantadas do que a nossa, para Kardec na codificação. Assim como vieram outras informações muito superiores daqueles espíritos que estavam ali nas primeiras graduações de segunda ordem. Da questão 100 a 104 do Livro dos Espíritos, nos fala da escala espírita, que tem espíritos de terceira ordem, espíritos de segunda ordem, que vão de benevolentes a superiores, e espíritos de primeira ordem, que são espíritos puros. Então, muitos espíritos chegaram. E Kardec, nesse item 54, diz que cada um chegou trazendo os seus contingentes e fontes e referências de conhecimento. Então, por exemplo, quem visitou a casa de Chico Xavier percebe que no quarto de Chico tinham muitas imagens de santos.
muitas imagens. Imagem de Santo Antônio, imagem de Nossa Senhora, imagem de Estevão, de São Estevão, e havia espíritos que desencarnaram, que ajudavam profundamente no trabalho da Casa da Prece, de Chico Xavier, eram mentores de proteção profunda do trabalho de Chico e que vinham de uma formatação religiosa católica. E como a vida continua, esses paradigmas de compreensão, de santidade, de referência de santidade, de devoção, não estavam de todo superados ainda. Estavam num caminho de ressignificação, de trabalho, de compreensão, de expansão consciencial. Então, esses espíritos tinham magnetismo, tinham força de indução dos fluidos cósmicos, tinham disponibilidade profunda pelo trabalho, não eram sugestionáveis, eram espíritos de caridade full-time e tinham devoção por santos. E a cargo dessas devoções, eles lembravam das imagens que tinham, e o quarto do Chico era cheio não, tinha algumas imagens. E pela casa, a residência do Chico, que tem uma livraria agora na frente, também havia imagens de santos. Então, e Kardec está dizendo isso no capítulo 54, que alguns espíritos, mesmo que na condição de superioridade consciencial, traziam os seus contingentes de conhecimento para a corroboração na codificação. E vai mais, não é só essa passagem não. Kardec ainda diz, no item 58, desse mesmo capítulo 1, do caráter da revelação espírita, ele diz assim, fazem-no igualmente os de todas as categorias, e é preciso que assim acontecesse, pois qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa ensinam, mesmo aqueles espíritos de terceira ordem que vinham instigar, sugestionar, perturbar, mesmo esses espíritos ensinavam algo que não entrou para a codificação, claro, em nível de orientação de condutas e preceitos, mas eles ensinavam pelo contra-exemplo aquilo que não poderia acontecer, como, por exemplo, ser invasivo, ser impertinente. Até pelo contra-exemplo, Kardec estabelecia referenciais para categorizar as respostas que entravam para a codificação espírita no trabalho dele. Vai mais. No item 61, ele fala do item 61, ele fala assim: quem dentre vós, num país distante, encontrando um camponês à beira de um roçado, com a enxada na mão, não perguntaria para ele sobre o caminho, uma vez que vós não conhecesses o caminho. E essa informação que ele desse não estaria sobre o filtro da vossa razão e não seria, portanto, a informação necessária. Então é importante que nós consideremos que alguns espíritos que responderam a algumas questões na codificação espírita, a partir dos seus contingentes, num estágio de vida que continua, informaram à luz das suas compreensões para o momento. Isso não faz da codificação errada, porque a codificação não se resume às questões que eles responderam, e mesmo nas questões que eles responderam, muitos outros ensinamentos de profundidade existem. Vamos ao caso. Vamos a uma dessas questões. Pois bem, a questão 781 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores o seguinte: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E a resposta da 781 é não, mas tem às vezes de embaraçá-la, de estacionar esse progresso, de lutar contra a inexorabilidade desse progresso. Ainda que ele não consiga, ele luta contra essa marcha inexorável que há no progresso. Aí tem o desdobramento da questão 781, da letra A. Kardec pergunta assim: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Aí os espíritos respondem assim: pobres seres, Deus os castigará. Na 781,
o conjunto de espírito, ou o espírito que respondeu essa questão, disse categoricamente que Deus castigará aqueles que tentarem estagnar a marcha do progresso. Aí continua. Na questão 295, os espíritos também respondem a Kardec, imputando o castigo à ação de Deus diretamente. Na 295, Kardec pergunta assim: que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E os espíritos respondem: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que eles guardem ressentimento do mal que lhes fizerdes, e vos persigais. Não raro, até em outras existências, a fio. Deus permite isso assim por castigo. Pois bem, então, essa outra questão, vejam que não foi uma única, nem duas questões, ao longo de toda a codificação, que o espírito, à luz das suas contingências de conhecimento, numa vida que continuam, responderam uma questão que para eles era uma referência conhecida, que não estava fechada até então. E vamos aqui a outras questões que outros espíritos... e é bom, as pessoas que estão chegando agora no espiritismo, é bom que entendam que a escala espírita ela tem 10 níveis de evolução espiritual. Do 6º ao 10º são espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Do 5º ao 2º são espíritos de segunda ordem, os bons espíritos. E nesse espírito de segunda ordem, os bons, nessas 4 ordens, há gradações de consciência que diferem uma das outras, mas nenhum deles, nessas 4 ordens, benevolentes, sábios, de sabedorias e superiores, nenhum deles, eles são mais suscetíveis, erram do ponto de vista da falta de disciplina, eles estão só numa escala ascensional para superior e de lá, de superior para puro, depurando alguns paradigmas que os constituem, trabalhando na caridade, participando da seara do Cristo, aprendendo e evoluindo, vivos, porque a vida continua, vivos, e compreendendo mais e melhor do ato de amar, acerca da lei de amor, justiça e caridade, espiando também na erraticidade, evoluindo também na erraticidade, no mundo espiritual sutil, reprogramando-se para eventuais retornos, caso assim seja necessário, integrando-se em trabalhos, continuando a vida, aprendendo a amar, aprofundando-se no ato de amar e aprendendo também acerca das coisas do alto, da vida no plano espiritual, acerca de Deus, de Jesus, de espírito, de evolução, de consciência, de iluminação. E caminham numa direção ascensional, voltando à carne, ou não, em muitas e muitas ocasiões, predominantemente na maior parte das ocasiões, voltando à carne, sim, por uma necessidade, e evoluindo. Agora vamos às questões. E tem um outro bloco. Então, no livro a Codificação Espírita tem 5 livros, não é? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Nós estamos falando aqui dessas questões, só do Livro dos Espíritos há 3 blocos com compreensões que se complementam. Não que são diferentes, que são contraditórias entre si, mas que se complementam. Uma é de 2 ou 3 questões. Há uma terceira questão que uns leem e diz, não, os espíritos disseram aqui categoricamente que a culpa é castigo de Deus. Há uma em 3 que dá esse entendimento a ser percebido ou não, que é a 962. Então tem um bloco de 3 questões, ou 2, que os espíritos dizem sim, Deus castiga. Tem um bloco de quando a questão é culpa, quando a questão é punição, quando a questão é castigo. Tem um bloco de 6 questões, que os espíritos são categóricos em dizer que há castigo, mas esse castigo não vem da parte de Deus,
E há um bloco de 3 questões que os espíritos dizem que há castigo, mas não vinculam esse castigo nem a Deus, mas também não dizem que esse castigo é necessariamente de um ato expiatório em relação à redignificação da consciência. Então há esses 3 blocos que a gente pode, no Livro dos Espíritos, separar. O bloco que os espíritos respondem que o castigo não é uma marca imputada por Deus são as questões 328, 333, 714A, 901, 973 e 977. Essas questões, os espíritos são categóricos em separar, desvincular toda e qualquer compreensão possível de que esse castigo venha por parte de uma imputação de Deus. E as questões 295, 781, elas incorporam aqui essa outra compreensão de algum conjunto de nível consciencial de espíritos que vinculam esse castigo a uma imputação de Deus. Mas e o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Se o Evangelho segundo o Espiritismo ele é a continuidade e aprofundamento da codificação espírita, e ele traz o recorte da conduta moral do Cristo, essa questão ela pode ser melhor depurada no Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem as instruções dos Espíritos à luz de trechos dos Evangelhos pelos quais Jesus demonstrou em vivência, com a sua conduta, a prática da lei, a relação com a lei, a compreensão em extensão e profundidade das coisas do alto. Então, o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Todas as questões do Evangelho segundo o Espiritismo desvinculam o castigo como sendo uma imputação da lei de Deus, vindo de Deus. Por exemplo, no capítulo 18, que intitulado Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, no item 15 do capítulo 18, quem responde é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um espírito amigo. E Joana de Ângeles responde assim: Deus não tira das suas criaturas o bem que dignou-lhes a conceder. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, procurai ver a grandeza do amor de Deus, não interpretai de maneira grosseira e injusta o que está escrito, em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela miséria, e que é arrependido e ativo, entrega-se corajosamente ao trabalho quando consciência tem da necessidade que é tua, que arroteie o solo ingrato, com o esforço da tua própria vontade, que lavre a fundo, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele se atire confiante a semente que escolheu de boa pelas tuas mãos e obras, que regue com teu amor e caridade, porque Deus é um Deus de amor. E Joana de Ângeles tira nesse item 15 do capítulo 18 completamente a responsabilidade de Deus estar provendo um castigo diretamente numa equação de condenação ou expiação. Então, obviamente, essa é uma matéria de estudos. Mateus 5, 20, nos lembra que se a nossa justiça em muito não exceder, ser expandida e ir para além da justiça de fariseus e escribas, em nada nós compreendemos acerca de reino de Deus. Nada nós compreendemos acerca do amor de Deus. Então a gente precisa se perguntar diante de Mateus 5, 20 e dessa informação de Joana de Ângeles no item 5 do capítulo 18, de muitos os chamados e poucos os escolhidos, se a nossa justiça não extrapolar, ir para além da compreensão de justiça dos escribas, nada aprendemos sobre o amor de Deus e acerca do reino dos céus. Então, no que necessariamente a nossa justiça é diferente?
no que ela é mais refinada, no que a nossa compreensão andou mais, quanto essa relação com Deus diante das nossas transgressões da lei, diante dos nossos erros do alvo, que nós precisávamos acertar. Quando nós deliberadamente apontamos numa outra direção que não a do alvo, que nos levaria em relação àquilo que Deus quer melhor para nós, que Deus gostaria para nós. Porque se nós entendermos que existe uma condenação, que Deus castiga, que Deus condena, que existe um inferno, que existe uma culpa a ser paga eternamente por cobrança direta de Deus. Se nós entendermos nessa perspectiva, no que é que a nossa compreensão de justiça tornou-se mais e melhor em relação à compreensão de justiça que tinham os fariseus e os escribas, como nos lembra Mateus 5,20. No que a nossa compreensão de justiça é diferente? E aí os espíritos trazem isso, como eu havia dito na lei moral, que não há justiça sem amor, não há amor sem caridade, não há caridade sem amor e justiça, e não há amor sem justiça e caridade. E no que é que implica isso em relação às nossas culpas, aos nossos estados rudes de compreensão, a pretensão e profunda ignorância de que nós já sabemos, circunscrevemos, catalogamos o que quer Deus, o que sente Deus. Não, porque essa passagem aqui nas Escrituras dizem que Deus pensa assim. Todas as vezes que a humanidade entendeu que conseguiu circunscrever o querer de Deus, totalizar toda a dimensão do que Deus pensou, como Ele compreendeu, o que Ele estabeleceu acerca de uma dada referência de conduta nas Escrituras, quando nós entendemos que nós compreendemos o que Deus quer, sentiu e estabeleceu na sua totalidade, lê do engano, servo infiel, injustos somos, porque não pode o homem, na sua constituição humana, entender Deus na sua totalidade, como nos lembra a resposta à questão 10 do Livro dos Espíritos. Então, que nós consigamos entender que a vida continua e que nós somos responsáveis absolutamente pelos nossos atos. Então, todas as vezes que a gente disser assim, Deus é mais, todas as vezes que nós tivermos a necessidade de dizer que Deus é mais, coloquemos um pezinho atrás. Quase nunca essa frase é bem empregada, porque Deus é mais, ela acaba sendo estabelecida numa circunstância de culpa consciente nossa, de um erro que nós instituímos para a vida e que agora nós clamamos a providência, a presença, o amparo de Deus ante a um erro que nós deliberadamente cometemos. E aí nós evocamos essa providência, testando, provando, não sendo fiel a esse amparo e providência que tanto temos ao longo da nossa vida inteira. Então erramos e evocamos. Deus é mais, não há de acontecer nada. Deus é mais, não há de acontecer nada. É importante que nós saibamos que nesse contexto Deus não está julgando, nem condenando, nem punindo, mas por atração magnética, por atração consciencial das nossas necessidades de redignificação da nossa consciência, nós estamos passíveis às consequências da transgressão, do erro em relação ao alvo. Porque dessa expiação nós dependemos para a redignificação, para o amadurecimento, para conseguirmos cuidar mais e melhor de nós mesmos, para conseguirmos distinguir com mais qualidade as questões que nos constituem a consciência. Então, muito cuidado com essas questões. Deus não estará punindo ninguém, mas nós não estaremos livres das possibilidades, porque até aqui nos ajudou Deus. Talvez por ingenuidade da nossa parte, talvez por desconhecimento,
talvez porque nós estamos ainda desvelando, descascando, nos livrando de tantos paradigmas que nos afetam a compreensão do que realmente seja Deus. Mas é importante que a gente entenda que o quanto mais cedo nós conseguirmos cuidar de nós mesmos, com misericórdia, com atenção, com edificação interior da nossa própria vida, nós começaremos a amar melhor, porque amamos com mais qualidade, por misericórdia, a nós mesmos. É importante que nós amemos os vizinhos, amemos aqueles que dependem de nós, amemos os outros, enquanto autêntico outros que nós não conhecemos, mas cuidar de nós é um chamado que muito nos ajudará a compreender essa extensão do ato de amar e essa compreensão de que nós precisamos nos ajustar conosco mesmo, independentemente dessa perspectiva de castigo vindo de Deus. E aí, concluindo, esse castigo vindo de Deus é uma das piores expressões de fé, porque é uma fé que aliena, é uma fé que não ajuda na racionalidade, de uma fé raciocinada, numa fé qualitativa, e essa compreensão que Deus castiga é nos colocar amedrontados, distantes da condição de filhos responsáveis por nós mesmos, sob a providência absoluta de um Deus que é puro amor. Então, sendo Deus puro amor, como nos lembra Joana de Ângeles no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, sendo Deus puro amor, não imputai para Deus uma consciência inteligente, soberana no universo, sendo Ele todo amor, uma punição para alguém que ama infinitamente. Não vem dele essa punição que tanto necessitamos para a redignificação das nossas consciências. Uma outra passagem de Jesus nos Evangelhos diz assim: ora, vós que sois maus, sabeis da coisa boa para os vossos filhos, quanto mais de Deus Pai, justo e perfeito, que estás nos céus. Quem dentre vós, o filho faminto, pedindo um pão, lhe daria uma pedra, ou deitaria ao seu leito com ele uma serpente? Vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Então a gente sabe perdoar, amar, abraçar, perceber uma culpa, não punir numa condição de tirania. Quanto mais evoluímos, menos punimos tiranicamente, desumanamente um filho nosso, porque nós conseguimos educar por amor e com amor, e cada vez batemos menos nos nossos filhos em relação à humanidade que somos. Nós que estamos muito mais próximo da fonte do nosso salto para a condição hominal, sabemos dar coisas boas e por amor protegemos e corrigimos com amor, quanto mais Deus, que é soberanamente puro amor. Era isso. Obrigado. Muito bem, meu amigo. Obrigado por essas reflexões tão profundas, tão pertinentes. Nós temos aqui 4 perguntas da audiência, da nossa plateia virtual. Vou dizendo logo o número aqui para você organizar na cabeça aí o tempo para as respostas, né? Temos aqui ainda 40 minutos de programa, tempo ainda suficiente para nós conversarmos um pouco. Mas eu queria trazer aqui um questionamento que eu separei. Vou juntar aqui 3 coisas para você comentar rapidinho, tá bom, William? Você já falou aí na questão 295, né, do Livro dos Espíritos, e na questão 293 tem uma frase interessante. Wesley, querido. Wesley, desculpa te interromper. Oi. Daria para você repetir que teu áudio picotou os 5 segundos anteriores e eu não consegui compreender. Daria para você repetir, por favor? Tudo bem, amigo, tudo bem. Na questão 263 do Livro dos Espíritos, que é sobre as escolhas, então tem uma frase interessante dos Espíritos, que eles dizem: muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos disse, é um castigo. Né?
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou aqui com uma tradução de Salvador Gentili, né? É importante sempre dar nome à pessoa que traduziu. A tradução é um trabalho importante, né, dentro da atividade da literatura e dos livros religiosos. E no capítulo 14, em Piedade Filial, né, que é honrar pai e mãe, tem uma frase interessante nessa tradução do Salvador Gentili. Eles dizem assim: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Tá? E eu queria acrescentar um terceiro comentário de Santo Agostinho. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, que ele diz assim: nós encarnamos aqui nesse planeta de provas e expiações para que, diante da perversidade, abre aspas, da perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Né? Eu sei que você tem uma capacidade de percepção boa, então eu juntei essas três questões. O que é que você diz para a gente? Que perfeito. Olha só, essa questão de Agostinho, de Hipona, e mesmo nesse livro em que ele vinha de uma constituição a partir de uma dada formatação doutrinária católica na ocasião, mesmo aí Agostinho ele não imputa esse castigo diretamente a Deus no delineamento do texto, não é? Paulo, apóstolo, ele já faz essa referência de castigo. Então, tanto em Agostinho quanto em Paulo, apóstolo, o castigo existe. O castigo há. Porque há consciências que não conseguem depurar por expiação, que não seja por meio de uma vivência mais dura, mais penosa, porque quanto mais embrutecido, ressentido, primevo é o coração, mais duras são as provas. Então, os próprios espíritos, eles discutem isso no Livro dos Espíritos. Uma criança recalcitrante precisa de um disciplinamento mais vigilante, mais próximo, mais afetuoso, mais presente daqueles que as educam do que aquela criança mais dócil, mais obediente. Então, o castigo acaba acontecendo. Ele é necessariamente e proporcionalmente algo que vem sempre com misericórdia do Pai, na medida da necessidade das consciências. Na medida da necessidade das consciências. Então, nós nunca pagamos por castigo ou não, nunca pagamos, nós pagamos débitos sem castigo e pagamos débitos com castigo, a depender do nível de rudeza dos corações. E esse castigo, ele acaba sendo compreendido como castigo em função de sermos recalcitrantes, da profundidade da lição que nós precisamos. Não é? Da profundidade da lição que nós precisamos. Então, o castigo há. Ele vem de Deus? Não. Porque Deus é puro amor, bondade, soberanamente justo e perfeito. Deus sequer perdoa, a bem da verdade, não é? Porque, veja, quando a gente perdoa, é porque a gente foi tocado, nós nos ressentimos, nós nos incomodamos, nós nos afetamos com o erro daquele que alcançou o nosso íntimo, que alcançou o nosso orgulho, o nosso julgamento, a nossa compreensão e transgrediu algo da nossa vontade. Então, nós vamos levar um tempo grande para compreender isso melhor. Mas nós somos incapazes de afetar Deus na sua infinita bondade e misericórdia, na sua condição pura e plena, soberanamente infinita de amor. Nós somos incapazes de afetar Deus. Eu tenho um filho de 22 anos, Wesley, é bom que nós, moderadores espíritas e estudantes da doutrina espírita, não falemos de nós. Mas aí vem ao caso, porque fica um pouco mais claro. Eu sou de Belém do Pará, morei muitos anos em Belém, e eu perdi o meu filho, que hoje tem 22 anos, na ocasião ele tinha 7 anos, o Caléu, eu perdi ele no Círio de Nazaré, uma vez.
Eu perdi ele no Círio de Nazaré. E antes de perdê-lo no Círio de Nazaré, que é uma procissão que dá 4 milhões de pessoas, numa única procissão. É a terceira maior romaria religiosa da América Latina. Nossa. A primeira é de Guadalupe, a segunda é de Aparecida do Norte, a terceira é de Belém do Pará, o Círio de Nazaré. Dá 4 milhões de pessoas numa única procissão. E eu perdi o Caléu nessa procissão. Antes de perdê-lo, ele dizia assim: papai, solta a minha mão, solta a minha mão, solta a minha mão. Eu sou um homem já, eu sou um homem já, solta a minha mão, solta a minha mão. E ele vinha meia hora. Teve uma hora que eu não soltava ele. Ele estava caminhando comigo, botava ele no colo, botava ele no chão, quando cansava, botava ele no chão. E aí teve uma hora que ele soltou a minha mão. Nesses 5 segundos que ele soltou a minha mão, quando eu olhei, cadê o Caléu? E eu comecei naquela multidão inteira ali, aquela multidão, eu comecei a gritar: Caléu, Caléu, Caléu. E ele gritou de lá: papai, papai. Eu escutei para onde ele gritou e tentei passar naquela multidão sem conseguir, aquelas pessoas pinhadas. E quando eu consegui chegar, meu filho e tal, quando eu consegui chegar perto dele, tinha uma senhora perto dele, e eu catei ele e botei no colo. Eu disse: meu filho, você está vendo que eu não posso soltar a sua mão? Ele disse: papai, o senhor pode me bater, o senhor pode me bater, papai, o senhor pode me bater. Ele disse para mim. E embora eu com raiva, naquele sol de meio-dia, suando em bicas, quando eu olhei para ele... Dá um frio na barriga, hein? Dá um frio na barriga quando o filho desaparece. Quando eu olhei para ele e disse: papai, só pode me bater, só pode me bater, eu dei um abraço nele, dei um beijo nele, passei a mão na cabeça dele, apertei ele contra o peito, sabe? Nós que somos maus, nós que somos rudes, brutos, estamos aprendendo a amar, corrigimos com amor quando conseguimos, e é bom que consigamos cada vez mais. Nós que assim somos, que estamos muito mais próximos do nosso ponto de origem do que da condição angelical. Tratamos assim. Agora imagina Deus, que é soberanamente puro amor, não é? E essa questão nos lembra aquela primeira questão sobre Deus que Kardec pergunta para os benfeitores: que é Deus? Veja que Kardec não pergunta o que é Deus, para não coisificar Deus. E Kardec não pergunta quem é Deus, para não personificar Deus. Apesar de Deus ter uma relação pessoal, por ser providente, por ser presente, por ser pai, né? Por ser justo e todo providência, por mais que Deus tenha uma relação pessoal conosco, ele não é uma pessoa. Então, tendo essa relação pessoal e sendo amor, não há como essa equação fechar numa questão de infinitude, na categoria amor, a partir de um ato de punição. Perfeito. Muito bom, amigo. Eu vou juntar aqui mais 2 questões para você comentar, tá bom? O nosso amigo Luiz Eduardo, boa noite, Luiz. Ele coloca assim: qual o entendimento espírita desse versículo? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. Deixa eu juntar aqui com a questão de Igor. Segura aí. O Yama, ainda hoje algumas pessoas costumam usar a expressão sou temente a Deus. Um Deus bem mosaico, não é mesmo? Como é possível ainda hoje se manter essa relação tão frágil com a divindade? Eu vou começar por essa última do Igor. Igor, essa relação frágil na direção da divindade depende de um conjunto de variáveis. E nesse conjunto de variáveis tem esse elemento impérios, que foi constituído fazendo de Deus a imagem e semelhança dos homens. Um Deus condenador, punitivo, irascível, que tem ira, que julga, que condena, que manda para o inferno, que é um Deus de Josué, que ficou no livro de Josué. Não é um Deus de justiça social, por exemplo, como é o Deus de Isaías. Não é um Deus que pune transgressões financeiristas no templo, que é aquele Deus daquela encenação com o chicote de Jesus no templo, virando bancas. Então, essas relações financeiristas no templo, em relação à fé, que Jesus tanto condenou, também
lembrando Isaías que o Messias viria para fazer essa separação na direção da justiça social. E essas relações tão frágeis com a divindade, elas só são possíveis porque nós muito pouco aprendemos a amar. Muito pouco aprendemos a amar. E aprendemos a amar estruturando formatações doutrinárias que religiosamente têm outros tantos ideários, que não esse ideário de uma única família, reunidos sob o mesmo princípio de lei em Cristo Jesus. Então, quer seja pela formatação doutrinária mais materialista que teologicamente cristã, quer seja pela nossa pouca capacidade de amar, nós ainda compreendemos tão pouco acerca do que seja Deus. Mas nós temos na codificação espírita, que é o nosso paracleto, e você sabe muito bem, você é um orador espírita, Igor, e essa pergunta foi mais uma oportunidade da gente trabalhar isso com o nosso público, que você está aqui nos presenteando. Nós temos em João 14, João 15, João 16 e em Mateus 17, a referência de que o Espiritismo é esse paracleto prometido. Então, o Espiritismo, como o futuro das religiões, não que todas as religiões se tornarão espírita, mas essa essência que o Espiritismo traz acerca das coisas do alto, quanto à evolução, quanto à regeneração, quanto a Espírito, Deus, Jesus, quanto aos fundamentos da codificação espírita. Na codificação espírita existe um caminho lindo, profundo, sólido, para que nós compreendamos melhor Deus, para que a gente compreenda melhor essa relação com Deus que lá está. E que tanto nos ajudará, como o Paracleto prometido, né? Como essa terceira revelação prometida pelo Cristo aos seus apóstolos por ocasião de sua vinda aqui conosco. Eu penso que muitas dessas respostas de superação, dessa fragilidade com a divindade, estão fundamentalmente na codificação espírita. Pois bem, Edu, querido, tem um seminário do nosso querido Haroldo Dutra, que é sobre o Apocalipse. E nesse seminário sobre o Apocalipse, o Haroldo vai descortinando algumas compreensões de João, evangelista, sobre essa perspectiva em algumas categorias que João traz naquele livro que encerra as Escrituras. João como um judeu, e aí essa é uma articulação que o Haroldo faz nesse seminário sobre o Apocalipse, está no YouTube aberto, a gente pode ir nele lá. Como um judeu que João era, os homens sempre, a seus tempos, as suas mentalidades e com vínculo nas suas tradições culturais, eles acabam tendo uma perspectiva ou outra em relação a Deus, não é? Então, como judeu, essa questão de ser temente a Deus quer dizer ser obediente a Deus, não errar o alvo, não transgredir a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas que isso, amar o próximo como Jesus o amou. Então, ser temente a Deus para um judeu cristão, porque há judeus que não são cristãos, que são da tradição mosaica, e alguma parte, alguma reminiscência dessa produção de João ainda estava vinculada à sua tradição hebraica, necessariamente, mas cristã. É importante que a gente lembre que lá em Atos, o cristianismo nasceu como uma linha judaica, né? O cristianismo ele é chamado de seita judaica em Atos dos Apóstolos. Nasceu como uma linha. E só muito depois, no ano 353 da era cristã, foi que os nossos irmãos católicos começaram a trabalhar uma hermenêutica para distanciar o máximo possível o catolicismo do cristianismo judaico. E aí foi reconfigurado o cristianismo numa perspectiva católica, o separando determinantemente do judaísmo e empregando entendimentos para essas linhas de
compreensão judaica. Então, o que é que João entendia por ser temente a Deus? Ser obediente. E o que era ser obediente, segundo a tradição judaico-cristã? Era amar Deus sobre todas as coisas, não compreendendo Jesus como Deus, Jesus um Cristo, o Messias de Deus, não Deus. Ser temente a Deus não significa ser temente a Jesus, mas agir tal qual Jesus agia na direção do amor ao próximo e respeito absoluto a esse Deus que também é Deus de Jesus. Então essa separação João fez no Apocalipse. O que está na semântica temente do Apocalipse, escrito pela tradição judaico-cristã, não é a mesma coisa que nós compreendemos na nossa cultura ocidental materialista, brasileira, cristã, católica. Essa semântica temente difere nesses dois contextos, da cultura hebraica e da ocidentalidade materialista. O nome é o mesmo, com semânticas muito diferentes entre si. Muito bem, amigo. Vou colocar aqui uma pergunta de Clara Muniz, né? Está aqui nos bastidores. Mas antes comentar o seguinte, que tem a ver com a pergunta dela, não é? Então, a partir dessas suas considerações, nós percebemos que essa ideia de castigo está muito mais no proceder e na cabeça dos homens, né, do que propriamente uma coisa imposta que vem do alto para nós, né? Então, a partir dessa visão e entendendo a lei de causa e efeito, nós percebemos que essa ideia de castigo entra nessa ideia da ação e da reação dos nossos atos durante as vidas nas encarnações. Mas eu noto um ponto interessante nisso tudo, Uyama, porque no movimento espírita as pessoas costumam muito falar, por exemplo, em duas palavras que são resgate e pagamento. Né? Então a pessoa diz, eu estou resgatando uma coisa, como se apenas saldar uma dívida do passado já fosse o fim, por fim, daquele sofrimento. Né? E como Santo Agostinho colocou lá nessa fala que eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que alia-se muitas vezes esse castigo, na verdade, essa lei de causa e efeito, na verdade, é uma necessidade de progresso. Né? Não é essa coisa de pagar, de resgatar, mas é olhar para frente, não é só um passado, não é uma conta que você está pagando de uma mensalidade de uma coisa que você estava devendo, né? E você pagou e ficou quite. É uma coisa que você passa pela experiência, mas é já de olho no futuro, né? Vamos dizer, no burilamento desse diamante que vai se fazendo ao longo das eras. E Clara diz assim... Wesley, querido, antes de você passar a resposta da Clara, a pergunta da Clara para a gente, me deixa comentar essa tua colaboração. E é importante, na continuidade dessa reflexão do Wesley, compreender que nós nunca pagamos tudo que nós devemos. Nunca. Nós pagamos sempre na 100ª parte do que nós devemos. Então, se um amigo meu recentemente teve um filho, e o filho nasceu com uma doença, chama-se craniostenose, do tipo escafocefalia, que é uma doença que dá absolutamente, proporcionalmente, muito mais em meninos do que em meninas. Olha que coisa curiosa. Dá muito mais em meninos do que em meninas. E é uma doença que o crânio vai esmagando o cérebro, o crânio vai se fechando. Ele vai se fechando, ele vai comprimindo o cérebro e vai ficando no formato de uma bola de futebol americano. Então, esse amigo nosso, rezando, não é, veio uma informação a ele, dizendo assim, olha, e você tem que dar graças a Deus. Lembra de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz, em tudo dai graças, porque essa é uma conta infinitamente menor do que aquela que seria devida. E só vem por necessidade de redignificação da consciência, porque nós nunca pagamos na exata medida que nós devemos, porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Então é bom que a gente entenda isso, que a gente nunca paga na mesma proporção que a gente está devendo. Então, não existe, porque os espíritos, ao longo do livro dos espíritos, falam por diversas vezes isso.
a vossa linguagem é muito pobre, é muito limitada. Não há como, no vosso nível de adiantamento moral para a linguagem que vocês têm, dizer tudo do modo como o é. Por assim entendeis. Por várias vezes os Espíritos dizem isso. Então, resgate e pagamento são expressões pobres, limitadas, para referenciar o que está acontecendo de fato. Porque ninguém está pagando o que deve, porque deve muito mais, e ninguém está resgatando, porque se a gente resgatar o que é? Um cachorro nosso cai num despenhadeiro. Aí a gente vai lá no despenhadeiro e vai resgatar. Quando a gente resgata, a gente traz o mesmo cachorro, com o mesmo peso, diferente em alguns arranhões, mas com aquela essência, daquele jeito, com aquela forma, naquela raça. Quando a gente resgata materialmente o mesmo que nós perdemos. Não é? Então, a bem da verdade, no plano espiritual, ninguém resgata nada. Porque tudo está ressignificado, tudo está reconfigurado, tudo está realinhado na nossa linha de necessidade evolutiva. Então, no plano espiritual, ninguém resgata nada. Então, veja que a nossa linguagem ainda é muito pobre para nomear, referenciar o que está acontecendo, né? Em toda essa composição de ajustes e reajustes na nossa jornada evolutiva. Por favor, Wesley, desculpe. Maravilha. O amor cobre a multidão de pecados. Clarinha colocou assim: muita gente atribui suas dores e sofrimentos a uma forma de castigo de Deus. Porém, nossos sofrimentos e aflições não estariam ligados ao nosso livre-arbítrio e à lei de ação e reação? Perfeito. A resposta é essa que o Wesley deu, não é? Que junta lei de causa e efeito e lei de ação e reação, que junta essas duas configurações de reajustes conscienciais nessa linha das nossas evoluções. Então, esse mau uso do livre-arbítrio nos traz essa necessidade de reajustes, entre parênteses, né? Reajustes. E aí, Wesley, tem uma coisa interessante nisso. Vamos à próxima, depois eu comento. Ia digredir. Tá bem. E Igor acrescenta aqui também no comentário de Clara, ele diz assim: não é mais fácil atribuir à divindade esse poder de abençoar ou castigar do que assumir a responsabilidade sobre nossos atos? Isso não teria a ver com essa tendência nossa de sermos sempre vítimas? E eu queria acrescentar aqui, porque é interessante que Igor traz um aspecto interessante, né? Esse poder de abençoar ou de castigar, né? Então, está nas nossas mãos tanto as nossas próprias bênçãos, né, criadas através do nosso trabalho no bem, né, através do nosso equilíbrio, da nossa harmonização. Então, essa bênção e esse castigo parece que está nas nossas mãos, é isso? Pois é, olha só que interessante. Perfeito, Wesley. Muito obrigado, Igor, por esse complemento que nos abre outras possibilidades de reflexão. Qual é a injustiça divina do Emmanuel? Lá pelas tantas, em alguma das lições, que eu não vou lembrar agora qual necessariamente seja, injustiça divina, Emmanuel traz o circuito da redignificação da consciência, não é? O arrependimento, a expiação, a reparação e a redignificação da consciência. Então, veja, quando nós nos arrependemos, só nos arrependemos, não está nada resolvido. Quando nós expiamos aquilo que nós devemos para os nossos reajustes, não está nada resolvido. Por exemplo, vamos lembrar daquela empregada doméstica que André Luiz, quando era um moço, na casa do pai dele, André Luiz, ele teve conjunção carnal com aquela moça, e foi a primeira conjunção carnal daquela moça. E essa conjunção afetou em algumas decisões, não foi determinante para o curso da vida que aquela moça tomou, mas acabou implicando em algumas sequelas para aquela moça, não é? Então, ela foi empregada, André Luiz a encontra no nosso lar, e aí André Luiz fica todo cheio de receio dela reconhecer e lembrar que ele foi
o primeiro homem que a introduziu numa vida adulta em relação à sexualidade, a uma parte da sexualidade dela. E que, em função dessa violação, ela acabou tomando decisões que foram muito aflitivas para a vida dela. Não somente mas também em função de. Aí daí André Luiz, com muita vergonha, com muito jeito de se aproxima dela, conversa com ela, tenta ajudá-la e ela não reconhece André Luiz. Isso me parece familiar, mas ela não reconhece André Luiz. Então veja, André Luiz estava tentando reparar algo ali em alguma medida até consegue, mas a consciência de André Luiz não fica redignificada depois desse diálogo. Então, só arrepender-se não redignifica a consciência. Só espiar, depois de ter arrependido-se, não redignifica a consciência. A discussão de Emmanuel em Justiça Divina. E reparar não redignifica a consciência ainda. Então, só depois dessa reparação e quando a gente não comete mais os mesmos erros por maturidade de consciência, é que esses castigos, é que esses atos de ação e reação param de reverterem-se para cima de nós, sufocando-nos, afligindo-nos a alma. Então, existe esse caminho da redignificação da consciência. Arrependimento, expiação, reparação, redignificação da consciência e, portanto, não depender mais, não ser mais suscetível àquele erro nas nossas condutas. Depois de pararmos de sermos suscetíveis a esses erros, é que a gente caminha na direção da redignificação dessa consciência na caridade. Então, veja como é esse circuito do livramento desses castigos, que são eles meras vivências reparatórias por necessidade na direção da nossa evolução espiritual. Muito bem, meu amigo, muito bem. Já estamos aqui nos encaminhando, né? Já são 8:41, o tempo voa, passa muito rápido. Mas eu tenho mais uma questão aqui muito interessante, de Laura Ribeiro. Você vai responder e a gente ainda no final faz a abertura para as considerações finais. O Iama, ela diz assim, muito bom para fechar o nosso tema. Como faz para não deixar que o comportamento e a atitude dos outros não me deixe triste e mexa no meu emocional, sem demonstrar que eu estou chateada? Isso é um aprendizado, não é? Isso é uma arte. Isso depende de uma conjunção de esforços. Aprender a dizer não, aprender a respeitar os próprios limites, porque por muitas vezes nós nos violamos, nós nutrimos relações abusivas por muito e muito tempo, que nos avassalam nossas estruturas emocionais nessas relações abusivas, porque nós não respeitamos os nossos limites, não conseguimos dizer não, não nos constituímos melhor companhia para nós mesmos. E nós precisamos, antes de ser a melhor companhia para os nossos companheiros, companheiras, melhor companhia para um amigo da casa espírita, melhor companhia para um filho, nós precisamos, antes de qualquer coisa, sermos a melhor companhia de nós mesmos. Isso não tem nada a ver com egoísmo, com individuações, individualismos agudizados, não tem nada a ver. O Emmanuel, na lição 120 de Vinha de Luz, fala da caridade essencial, que é essa edificação interna pela misericórdia de si, a partir do autoconhecimento no trato conosco mesmos. Então, nós somos ótimos vizinhos, ótimos professores, ótimas companhias, ótimos ouvidos para os outros e para nós mesmos. Nós já começamos esse autocuidado, esse autodescobrimento. E a Joana de Ângeles tem uma discussão linda sobre isso, né, Wesley? Você que é um estudante de Joana de Ângeles, num livro chamado Autodescobrimento. E o homem integral também, né, Wesley? O homem integral também, ela fala desse autocuidado, de conhecer-se, cuidar-se. Então, esse processo vai fazendo com que a gente retire a chave do nosso emocional da mão de outros.
tem muita gente com a chave do nosso emocional na mão deles. Não é? Então, essa dor de cabeça foi porque a minha mãe, essa dor de cabeça meu colega de trabalho não estava assim. Foi depois que eu falei com fulano, essa chave do nosso emocional na mão de alguém. Então, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não é? Como diz o Livro dos Espíritos, naquela que célebre questão. Então, a gente precisa desse conhecimento de nós mesmos. E quanto mais nos conhecemos, mais nos cuidamos, mais nos edificamos internamente, mais retiramos a chave do nosso emocional da mão de outros, para que nós sejamos mais plenamente senhores do nosso próprio destino. Senhores e senhoras do nosso próprio destino. Comungando com Deus nessa descoberta da vida, né? Nessa descoberta da relação com o outro para nossas bases de consciência e formação. Cuidar de nós mesmos, conhecermos-nos e deixarmos os lixos onde nós encontramos, vai fazendo parte dos elementos que vão nos ajudando a amadurecermos emocionalmente, que tanto precisamos. Maravilha. Me veio uma pergunta aqui, como se eu não fosse espírita e chegasse aqui e assistisse essa fala. E, para ser sucinto, então, alguém poderia fazer essa pergunta, Uyama. Se Deus não castiga, por que sofremos? Boa! Boa! E tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo, Wesley, que diz que a dor é bênção para os eleitos. A dor é uma bênção para os eleitos. Está no item paciência. Eu não me lembro, a dor é uma bênção para os eleitos. Eu não me lembro necessariamente, eu estou com o Livro dos Espíritos, o Evangelho do Espiritismo aberto aqui, e eu dei um Ctrl F e estou tentando buscar. Não consegui. Mas você me lembrou também. Você me lembrou também no livro Renúncia, não é? Que o mentor de Alcione, ele diz que as pessoas ainda estão muito ligadas a essa ideia do resgate e do pagamento e não sabem o gozo de padecer para ajudar o Cristo nessa obra, né? Mais ou menos assim que ele fala. A paciência, a dor é uma mestra. A dor é uma mestra. Ela nos aponta que nós estamos singrando numa direção oposta àquela que colaboraria com a nossa melhor versão de nós mesmos. Todas as vezes que nós estamos singrando para longe de Deus, tapando o fluxo de alimento do fluido cósmico universal, todas as vezes que nós tiramos Deus do centro e colocamos nossos projetos materialistas, amesquinhados, nos quais nós estamos nos sepultando mais e mais dentro dos nossos próprios corpos, numa materialidade efêmera, não alimentadora dos espíritos que somos, mas intoxicadora, tal materialidade, tal materialismo do espírito que somos. Todas as vezes que singramos na direção oposta a Deus, a dor nos vem. Por vários motivos, mas sobretudo por dois. É mostrar-nos que nós caminhamos na direção oposta daquilo que nos faria melhor, daquilo que nós mais realmente precisamos. A dor é uma mestra que nos mostra uma direção que singramos oposta àquilo que mais realmente precisamos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é para que nós não nos afundemos mais, não nos enterremos mais, não nos materializemos e, com isso, nos tornemos mais apodrecidos, mais amesquinhados, na direção que nós insistimos recalcitrantemente em permanecer, que tanto mal nos faz. Então, a dor é um sonoro aviso de por aí não. A dor sempre quer nos dizer algo. Enquanto nós não aprendermos o que a dor quer nos dizer, ela não vai embora. Ela permanecerá como uma oportunidade de percepção daquilo que não nos convém, não nos faz bem. Se nós vamos ter o mesmo chefe, só mudando de nome, endereço, de tipo, jeito, nós vamos ter o mesmo chefe até a gente aprender a lidar com aquele tipo de pessoa. Vamos ter o mesmo vizinho
que nos incomoda, independente da cidade que estivermos, do bairro que estivermos, do lugar para o qual mudarmos, vamos ter os mesmos perfis identitários de vizinhos até nós aprendermos a lidar com aquele tipo de pessoa. Teremos o mesmo funcionário que nos roubará, até nós aprendermos a lidar com aquele tipo de funcionário. Teremos as mesmas pessoas que nos incomodarão, que mudarão de nome, de idade, de jeito, até nós... A dor só permanece até o dia que nós aprendemos o que elas querem nos dizer para o nosso melhor, para a configuração da melhor versão de nós mesmos. Até que nós aprendamos o que realmente importa, a dor permanecerá. Perfeito, amigo. E para quem quiser depois dar uma lida, né, Clarinha colocou aqui que é o capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Clarinha, você é... Muito obrigado, Clarinha, você é 10. Além de segurar os bastidores aqui, ainda faz a pesquisa de campo, né, quando a gente precisa da informação. Maravilha. O Yama, meu querido, nós queremos agradecer em nome do canal Seridó Espírita imensamente pela sua parceria já algumas vezes aqui conosco, né? É maravilhoso, eu costumo dizer, no movimento espírita, a principal coisa que acontece é fazermos tantas amizades, felizes e gratas, né, sinceras acima de tudo. É muito gratificante realmente fazer parte desse movimento todo. Queremos então abrir aqui para suas considerações finais, para as suas considerações e agradecimentos, antes da gente finalizar. Eu queria agradecer profundamente a oportunidade do serviço à rede Seridó Espírita, que são amigos tão queridos, e dizer que esse assunto não está esgotado. É um assunto que nós temos para o desdobramento dos nossos estudos ao longo de uma vida, ao longo de uma encarnação inteira, no processo formativo enquanto espíritos espíritas. Não é? Há algumas categorias fundantes da codificação espírita, e essa é uma delas, a primeira delas. É Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, causa e efeito, ação e reação, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação. Então, são as categorias que fundamentam a codificação espírita, das quais Deus é a primeira delas. Está lá no nosso ESD. Não é? A gente vem com essa questão constituindo a base das nossas formações espirituais. E nessa compreensão de Deus, que o Paráclito, ou Paracleto prometido por Cristo, nos apresenta na codificação espírita, uma parte disso nós vimos hoje aqui. Não damos o assunto por encerrado, muito menos por circunscrito. É algo que exigirá de nós mais debate, mais estudos, mais diálogos, para que nós aprendamos. E o elemento sine qua desse aprendizado é aprendermos a amar. Quanto mais profundamente aprendermos a amar, mais aptos nós estaremos a compreender como seja, em que direção está o amor de Deus. E quanto menos amarmos, mais dificuldade nós teremos para compreender esse amor de Deus. E, portanto, mais passíveis nós estaremos dessas fragilidades de formatações que nos apresentam um Deus à imagem e semelhança da vileza dos homens. Muito obrigado. Maravilha, meu amigo. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse momento até aqui. Estamos com 57 pessoas ao vivo, é uma maravilha. Eu estava dizendo aqui em box que é o Seara de Luz lotado. É a casa que eu frequento, lotada de amigos na busca desse conhecimento. Meus queridos amigos, estivemos aqui no canal Seridó Espírita com os parceiros TV7, Rede Amigo Espírita, Web TV Espiritize e Rádio Portal da Luz. Tenham todos uma maravilhosa noite de sono e continuemos com Deus. Assim seja.